Eu gostaria muito de saber por que você escolheu fazer medicina. Olha, é uma história curiosa. Assim, nunca pensei em fazer medicina. Eu, na escola, eu não tinha noção. Naquela época também, né? Na década de 90 ali, que eu tava indo pro colegial, mas nunca tinha pensado que profissão ia ter, né? E aí começa aquela coisa de orientação vocacional, Na própria aí escola? tinha alguns encontros assim de orientação vocacional, tinha encontro com psicóloga na orientação vocacional para tentar direcionar. E o meu pai comprava umas revistas que tinham profissões. Aham, era o Guia do Estudante. Acho que Era era muito isso, bom. exato. Era uma E boa ali revista. dava uma noção, mas a gente não tinha tanto acesso na informação, então eu não tinha ideia do que era uma faculdade, né? Quando eu falava faculdade de Direito, eu não entendia que Direito tem a ver com ser advogado. A faculdade chama Direito e eu vou ser advogado. E aí, assim, minha mãe queria que eu fosse médico. Sim. Mas, pela questão de status, aquela coisa de médico, né? Mas eu não tinha a menor ideia do que era ser médico. Eu não tinha médico na família, não tinha ninguém da área da saúde na minha família. Minha mãe era dona de casa, meu pai trabalha até hoje no Porto. E a minha irmã mais velha, ela fez faculdade de letras. Então um campo também que eu também não entendia nada daquilo. E aí, durante o colegial, eu gostava muito de duas coisas. Eu gostava de artes, eu sempre desenhei, eu sempre gostei de música, desenho e tal. E eu gostava de biologia, me dava muito bem com biologia, era a minha melhor matéria. E aí no cursinho, no colegial, no terceiro colegial, que era junto com o cursinho, eu fiz um ano de um curso de linguagem arquitetônica. Olha, que curioso. No terceiro colegial foi, eu acho que foi. Não, foi no segundo colegial. Eu fiz um curso de linguagem arquitetônica, de desenho. E aí eu fiz. E aí, quando chegou no terceiro colegial para prestar a vestibular, eu prestei um pouco de cada coisa. Então eu prestei arquitetura, aí eu prestei medicina, aí eu prestei, acho que engenharia, direito. Eu prestei um pouco de, eu não tinha ideia do que eu ia fazer, eu prestei um pouco de cada coisa. Legal. E aí eu prestei um vestibular de arquitetura no meio do terceiro colegial, que tinha semestral, aqui na Unisantos. E eu passei em arquitetura, fiz prova prática, tinha que fazer uma maquete, e eu passei. E não pude entrar, Que ainda não porque tinha não se tinha formado. idade. E aí eu não sabia o que eu ia fazer, mas até então eu ia ser arquiteto. No final do ano, fui novamente prestar, e aí eu não passei em nada. Prestei várias coisas e não passei em nada. Aí eu fui fazer cursinho. Fiz cursinho, mas já um pouco mais entendendo que talvez dentro da biologia seria minha área. E o que eu gostaria de fazer, eu já entendendo um pouco mais as profissões, porque aí no cursinho você tem mais contato, mais orientação, e aí eu cismei com biologia, ou biologia ou biomédicas, né? E porque eu queria uma ponte para fazer genética humana. Olha só. Era uma época do projeto Genoma que estava explodindo, e a ideia era fazer genética humana depois. Então o meu caminho seria biologia, ciências biológicas. E aí o meu pai falou, olha, vamos conhecer o que é isso? E eu fui até a USP com ele, a gente conheceu o laboratório de genética, Ah, que legal. conheci os estudantes lá que estavam fazendo mapeamento genético de bactérias e tal, e falei pro meu pai, falei, é isso que eu quero da minha vida. É Tem isso, me certeza. encontrei, tinha certeza. Chegou no final do ano, não prestei mais arquitetura, mas prestei direito, porque a minha mãe estava vendo que eu estava me inclinando para a área da saúde e ela começou a achar que era uma área muito pesada, principalmente se fosse fazer medicina. E ela ficou assim, poxa, será que ele vai fazer medicina porque eu queria que fosse médico? Ficou aquela coisa, então ela começou a cismar com direito. Tá. Ah, presta direito, meu filho, vai fazer direito e tal. Bom, eu prestei direito, eu prestei medicina, eu prestei biologia, eu prestei... foram as três que eu prestei. Aí eu entrei em medicina, aqui em Santos,
Entrei em biologia na USP Olha que legal. e não entrei em direito. Olha, curioso. Olha o que é aptidão, né? É. Isso aí, não é pra mim. Mas entrei na segunda opção, que era engenharia civil. Olha isso. Olha o ladinho da arte, do desenho. E aí entrei em engenharia civil. Obviamente escolhi aí a medicina, porque alguns motivos. Era uma ponte também para fazer a tal da genética humana que eu queria. E era aqui em Santos. E aí minha mãe pesou, fica aqui. Aquela coisa, faculdade é cara, mas não, dá pra pagar, fica e tal. E aí eu acabei ficando. Legal. E aí fui fazer medicina. Na segunda semana de medicina eu desisti da tal da genética humana. Porque você é apresentado para tanta coisa, né? Você começa a ter, tudo bem que no primeiro ano ali, anatomia, né? Pouca coisa, histologia, aquelas coisas meio básicas, mas só o pequeno contato ali já abriu um leque tão grande que eu pensei, cara, tem muita coisa. A genética é uma ponta disso aqui, então vamos cursar e ver onde vai dar. Mas já comecei a gostar do clima, já comecei a gostar da ideia ali do que era a área da saúde, do que era a medicina, comecei a entender e comecei a me identificar. Aí ao longo da faculdade foi uma batalha na minha cabeça de... É difícil, né? Porque acho que cada vez que conhece uma matéria se encanta, né? Tem coisa que você fala, não, isso não vou fazer nunca, mas tem coisa que você fala, é isso que eu quero. E aí da onde veio a neurologia? Foi outra história curiosa, né? Primeiro ano a gente não tem muita ideia, mas do primeiro para o segundo ano a minha ideia era cirurgia plástica. Então vem de novo aquela coisa do desenho, da forma, da arte, que a cirurgia plástica tem um pouco disso. Me envolvi até em trabalho onde a gente tinha que desenhar. Olha, que legal. Era um livro, na verdade, que eu fui convidado para participar, e eu fiquei com os desenhos de pálpebra, para cirurgias de pálpebra e tudo. Olha. Acabou que o projeto não foi para frente, mas eu tive esse contato com o desenho dentro da cirurgia plástica. Mas eu comecei a ver que a cirurgia plástica era muito cosmetologia, e eu gostava mais daquela coisa reparadora e tal. E aí acabou que eu fui esfriando e decidi fazer, dentro da cirurgia vascular. Até passar no estágio de cirurgia vascular e desistir completamente. Eu desisti de cirurgia no quarto ano, falei, não vou ser cirurgião, não tinha muita paciência para ficar em pé. Então, assim, eu sou meticuloso, eu sou detalhista, mas me cansava muito ficar em pé ali, procurando um vasinho sanguíneo e tal. Eu falei, não, isso não vai ser para mim, não vai dar certo. Desisti de cirurgia, falei, vou fazer clínica. Dentro da clínica eu me encontro em alguma coisa. Ao longo dos últimos anos de faculdade, no internato, eu decidi fazer infectologia. Gostava muito, fiz vários trabalhos, fiz trabalho de história dentro da infectologia, então professores aqui de Santos me ajudaram muito, e aí na hora de terminar ali a faculdade e prestar uma residência, eu prestei infectologia. E passei no Emílio Ribas, em São Paulo. E não fui. Por quê? Desisti. Porque faltava ainda alguma coisa, acho que não era mesmo para ser. E aí... Difícil de passar e desistir, né? Desisti do Emílio Ribas, que é uma referência. E aí eu decidi que ia trabalhar um ano, estudar, pensar um pouco mais, ganhar um pouco de experiência e prestar clínica médica. Depois de uma residência de clínica médica, eu decidiria o que eu ia fazer, sem pressa. E aí fui trabalhar, dando plantão. Fui trabalhar num hospital aqui da região e aí, não vou falar nomes, mas um neurologista que trabalhava lá, ele era um cara muito bacana e ele me ajudava muito, mas ele confiava em mim. Eu sempre fui um cara que estudei bastante, tal, tudo, eu era dedicado, eu levava, a gente não tinha Google, né, então levava livros pro plantão, ficava lendo, tirava dúvida e tal. E ele sempre confiava em mim. Olha, tem um caso assim, vai ver, tem um caso assim, então resolve aí e tal, tudo. Ele me ajudava, mas ele deixava eu participar. E eu tinha uma certa responsabilidade nisso. E me dava um desespero, porque eu não sabia nada de neurologia. Porque a faculdade ensinava neurologia de uma forma difícil de entender. Toda a faculdade, hoje eu não sei como está o ensino, metodologia nova, mas
A neurologia sempre foi difícil para o aluno de medicina. Por isso que tem esse estigma de que neurologia é difícil, que você precisa ser gênio. E a minha faculdade de psicologia começou com neurologia, acredita? Então, e a neurologia, Um susto. quando ela é dada de uma forma, vamos dizer assim, o raciocínio em neurologia é diferente do raciocínio em cardiologia, em gastro. Tem uma forma diferente de se raciocinar. E eles colocam tudo no mesmo pacote. E aí a gente não entende a neurologia na faculdade. E eu não entendia nada. Eu dava plantão, não sabia nada de neurologia. Então eu pegava os livros, ia ler. E aí tinha paciente ia fazer tomografia e eu não sabia ver tomografia. Só que aí o médico que levava para fazer tomografia era um chefe meu que é neuro. E aí ele voltava com o paciente, porque não tinha tomografia no hospital. Então o paciente ia de ambulância e voltava. E ele que trazia o paciente, junto com a tomografia. E eu falava, professor, pelo amor de Deus, me explica o que tem aqui. E fui aprendendo. Ao longo de um ano trabalhando, essa correria toda aí, aprendendo. Entrei na residência de clínica médica. Aí, primeiro dia da residência de clínica médica, no Hospital Ana Costa, primeiro estágio, neurologia. Olha lá. Aí vem o doutor Imero, que é neurocirurgião. Ô, Juarez, você tá de volta, porque eu fiz internato na Ana Costa. E aí, meu amigo, vai fazer clínica aí 2 anos? Eu falei, e o que você vai fazer de especialidade depois? Neurologia. Ele, você tá brincando. Neurologia. Já tinha sido picado. Dia seguinte, ele me trouxe, porque eu acabei gostando, acabei aprendendo na raça, acabei gostando. E ele era um cara muito bacana, o Imero, e me pegou no primeiro dia. E eu falei, poxa, será? Vai ser neurologia. E ele me trouxe uma série de livros, ele me trouxe, ele e a equipe toda me abraçaram, assim, e eu aprendi muito. Poxa, o Fernando Coelho ficava até a noite comigo, a gente sentava no balcão ali da UTI, e ele ficava rabiscando papel, mostrando, desenhando cérebro e vias. Eu fui aprendendo bastante e gostando cada vez mais. E aí, aprendendo bastante, todo mundo no hospital foi tendo confiança. Tinham poucos neurologistas, neurocirurgião, a maioria era neurocirurgião, neurologista clínico tinha pouco. Então acabava que eu ficava responsável por muita coisa, porque eu estudava, eu gostava, me dedicava, e ninguém gostava. E isso foi se alimentando e foi crescendo, e aí eu fui fazer um estágio opcional de 1 mês na Escola Paulista de Medicina no pronto-socorro de neurologia. E voltei com outra bagagem. E aí eu falei, não tenho dúvida de que é isso que eu quero. E aí, quando terminou a residência de clínica, eu prestei a residência de neurologia, fui fazer neurologia no servidor. E aí, dali pra frente, é a minha paixão. Mas, curiosamente, é isso. Quer dizer, eu fui fazer medicina meio que sem querer. Quase não fui médico. Fui fazer neurologia muito nos 45 do segundo tempo. Se encontrou mesmo, né? Quase fui infectologista e nunca consegui enxergar a paixão na neurologia durante os 6 anos de faculdade. Você acha que a gente está mesmo predestinado a algo? Que tem algo nesse sentido? Ou não? Que tudo isso que aconteceu foi te levando Era ou o não? É só acaso? Chegar nisso. Não, eu acho que tem muito acaso. Eu acho que a gente tem predisposições, né? Para que a gente foi cunhado, né? A gente foi cunhado para alguma coisa, mas não para alguma coisa tão específica. Eu acho que a gente tem várias aptidões, então a gente foi cunhado para várias possibilidades, né? Por exemplo, eu acho que eu não fui cunhado para ser advogado. Eu acho que eu nunca mostrei ao longo da minha vida até hoje nenhuma inclinação para isso, nenhuma facilidade. Mas, então eu acredito nisso, e aí vem o acaso, né? Claro que a aptidão, ela vai, ao longo desse acaso, ela vai, né, exatamente, ela vai direcionando, ela vai, mas hoje eu penso, assim, em alguns momentos da minha vida, talvez alguma coisa diferente que eu tivesse feito, tivesse me inclinado para outro lado. Uma coisa, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar, eu adoro, é uma paixão minha.
E eu quase me inscrevi para o MasterChef, desisti porque é muito denso o negócio, né? Então não é para mim. Mas se eu tivesse, quando era jovem, tido um acaso aí de ter oportunidades nessa área, talvez fosse uma área que tivesse me acendido essa aptidão. Eu sempre gostei, né? Minha mãe sempre contava que eu pegava os livros, eu lembro disso, pegava os livros de receita aqui da Ofélia, né, e tal, e ficava vendo livro de receita com 6 anos de idade. Olha que ficava legal. vendo livro de receita. E minha mãe na cozinha, eu ia lá, né, olhar as panelas e tal. Mas aquela coisa, a gente não tinha uma cultura, a gente não tinha uma rotina, né? Menino na cozinha só atrapalha, sai daqui menino e tal. Então, acaba que eu não tive contato. E assim, eu sempre fui classe média, então eu não tinha essa coisa de ir em restaurantes bacanas, e de ver um chefe de cozinha, e de ter esse contato. E a gente não tinha rede social, então não tinha essa informação. Então, onde poderia chegar, né? Exato, então acaba que nem sabia se existia faculdade de gastronomia, não estava no guia do estudante. Não devia estar. E aí, uma coisa que não aconteceu para mim, e veio acontecer quando? Quando depois de mais velho, você acaba tendo oportunidade, contato, e essa explosão de informação em rede social, e você começa a ter mais tempo também, e aí você começa a ter acesso, né? Hoje você tem acesso a ingredientes e tal, receitas diferenciadas, e você começa a cozinhar e você começa a ver que você tem jeito para aquilo. Dá para fazer. Então é uma aptidão que eu tinha, mas não desenvolvi. Se tivesse desenvolvido naquela época, o que teria sido de mim? Seria hoje um chefe de cozinha? E a gente não estaria aqui? Ou estaria falando de... Eu tive a oportunidade, porque eu gostava de dançar, né? Eu sempre dancei a vida toda. Então, dançava bastante e queria fazer faculdade de dança. E eu fiz essa pergunta porque eu lembrei de um livro do Saramago, que ele fala... É um conto que eu adoro, chama Em Busca da Ilha Desconhecida. E é uma busca por autoconhecimento. Ele vai até a porta do rei pedir um barco para ele navegar, para ele encontrar a Ilha Desconhecida, né? Em tese é só uma ideia, né? Para se encontrar. E aí, no final, ele ganha o barco, a faxineira do castelo vem junto com ele para esse sonho, ela resolve ajudá-lo, e o barco não sai para uma viagem. Ele acaba ali dizendo que ele não precisa mais navegar, que ele já encontrou. E tem uma frase mais ou menos assim, que eu não vou lembrar muito bem, mas que fala que o destino está sempre atrás, ou à nossa espera, ou atrás de nós, ou já está ali, já está posto. Você não precisa ir em busca de, né? Aí a tua história me fez lembrar um pouco disso, porque no meu caso eu tive a oportunidade de dançar. Dancei pra caramba, fazia competição e viajava, não tinha tanto apoio, mas sempre dancei, né? Meus pais me apoiavam do jeito deles, porque não achavam que a dança era uma carreira que daria para eu me sustentar, por exemplo, né? Então sempre me alertaram disso. Mas eu quis fazer dança até o 3º colegial. Eu presto dança na Unicamp, não psicologia. Olha. E aí, curiosamente, eu era uma menina bem nerdzinha, assim, porque a moeda de troca em casa sempre foi o balé, né? Então, se você não for bem na escola, você sai da dança. Se você não for bem na escola, você sai da dança. Eu estudava um monte. Então, no 3º colegial, presto dança. Estudei muito para prestar dança, porque também tinha prova prática e era, bom, bem Unicamp curioso. Ainda, né? E treinei para fazer, eles me pagaram aulas particulares com um professor para treinar para prova prática em dança, que era bem específica. Eles trazem, na época, era ou uma música, ou um poema, ou um quadro para você dançar. Então, a prova prática de dança era essa. Então, eu lia várias poesias e ficava dançando com um professor, enfim, para poder fazer a segunda fase, né? E eu não passo na primeira, eu zero a redação. E isso é muito... Poxa, na Unicamp... Parece uma autossabotagem, né? Porque eu tiro notas, eu lembro eu e minhas amigas vendo, né, quando sai, e o meu gráfico era ótimo. E ela, mas você ia passar em medicina, você foi muito bem, por que você não passou em dança? E aí eu tinha zerado a redação, eu resolvo lá na hora, começo a escrever, nunca fui tão boa de escrever texto,
E aí eu treinei a dissertação, que era para todos os vestibulares, e lá na hora resolvo fazer uma narrativa, e faço a narrativa com tudo que não poderia conter. E é zero. Mas será que Zero se auto-sabotou? a narrativa. Lá E aí, no fundo... Faço um ano de cursinho, e no ano de cursinho eu faço faço terapia, né? Eu já vinha fazendo terapia, e aí faço um processo de orientação vocacional. E aí, nesse processo, fica muito claro para mim que a dança era um lazer, era um hobby, e não uma profissão. E aí eu vou me identificando, leio o guia do estudante, vejo, né? Na época era o guia do estudante que a gente usava. É o que tem pra hoje. E aí conheci as faculdades, né? O que tinha. E aí gostei muito da psicologia e nesse processo terapêutico, eu lembro que ficou muito claro para mim. Tanto que depois isso nunca foi uma dúvida, né? Puxa, será que se eu tivesse feito dança, será que eu deveria ter feito dança? Então, uma coisa que ficou bem tranquila para mim. E aí eu passo, né, aqui em Santos, na Unifesp, e aí tem uma formação, assim, fantástica, né? Porque a faculdade foi incrível. E aí eu te falei, né? Começou com neurologia, porque aqui o ensino era diferente, e aí todos os cursos juntos, misturados, né? Então, educação física, terapia ocupacional, nutrição, fisioterapia e psicologia, tendo aula junto. E os módulos eram do átomo à célula, dos sistemas, eu não me lembro agora, dos tecidos aos sistemas, e então era um tema. Então, você vai aprender trato urinário. Agora você vai aprender neurologia. E o primeiro foi neurologia. Foi a primeira vez que tirei 1,4 numa prova. Eu fui muito mal. É sério? E eles levavam a gente para São Paulo para ter aula lá, porque ainda não tinha laboratório de anatomia aqui, né? Então, a gente esteve lá na medicina, com os professores da medicina. Foi um curso fantástico. E aí, durante a faculdade, eu chegando na neuro, né? Eu faço um caminho para psicossomática. Então, eu começo a estudar no terceiro ano psicossomática, porque não tem a gente tinha aula das 8 às 6. E aí, no terceiro ano, não contrataram um professor, não tinha saído o concurso. E aí, a gente tem um período sem aula. E aí, uma amiga minha da faculdade começa a ir para São Paulo para estudar a dependência química com a equipe do Laranjeiras. E eu falei, olha que esperta, ela tá usando o tempo de um jeito bem interessante, né? E comecei a pesquisar o que eu gostava, achei esse ambulatório de psicossomática dentro da psiquiatria, eu vou pra lá. Aí fui, comecei a ir sozinha, né? Ficava lá em silêncio, era um ambulatório que funcionava voluntariamente, então eram só professores doutores que estavam ali porque queriam. Aquele ambulatório funcionava só de quinta-feira, e eles sentavam na hora do almoço, do meio-dia às 2, para discutir os casos. E aí era uma reunião científica, sempre tinha um artigo, e discutia-se os casos que eles estavam atendendo, porque a ideia era mesmo estudar essa área, né? E eu aprendia muito, eu podia entrar lá, ficar em silêncio e sair. E eu fiquei 6 meses entrando ali, em silêncio e saindo. Aí depois de 6 meses eles me chamaram para tomar um café. Nossa! 6 meses. E eu consegui que isso virasse meu estágio depois, né? E aí eu fico lá, eu estudei muito essa parte, né, da psicossomática, psicanalítica. Eu sou muito fã dessa vertente, né, de entendimento do adoecimento. E eu tive um primo que, na época da minha faculdade, sofreu um acidente de carro. E ficou num estado meio vegetativo, lá no interior. E toda vez que a gente visitava ele, era uma coisa muito angustiante. E dava a impressão que ele tinha alguma consciência daquilo, né? E a minha curiosidade para essa área veio um pouco desse caso, de vê-lo naquela situação, né? Então, acamado, já dentro de casa, a minha tia montou, né, o quarto lá. E aí, será que ele está entendendo? A maioria das pessoas preferiam achar que não, né? E aí, como a gente estuda, né? Você começa a ter uma curiosidade, você vai vendo que algumas coisas falam, poxa, não, ele deve ter consciência, porque ele ficava num quartinho, assim, era atrás, como se fosse na edícula. E quando chegava alguém e não tinha alguém ali com ele fazia um som, ele fazia assim. Então, ele
Uma forma de Ele estava se comunicando, né? Ele estava vendo que você chegou e estava dizendo da maneira dele, né? E aí, mas isso foi uma coisa, eu via muito pouco, é um primo de 3º grau, e era algo que incomodava mais do que, porque é perturbador, né, essa ideia. E aí, como a neuropsicologia também é nova, né, é uma área nova, tinha muito pouco, eu achei que tinha uns cursos interessantes, tinha um curso em São Paulo, que era de Portugal, e que tinha uma visão que não é a visão mais utilizada, né, americana, dentro da terapia cognitivo-comportamental, era dentro da sócio-histórica, e eu achei que tinha mais a ver com a minha visão da psicossomática, psicanalítica, e fui fazer por isso, um pouco por conta dele, né, dessa curiosidade, e de também não ter, e eu gostar, achar que traria um pouco da minha matemática, que eu sempre gostei de matemática na escola, não gostava de biologia. Olha. E aí eu achei que poderia ser útil esse meu raciocínio, né? E acho que foi o grande diferencial para mim, essa capacidade de raciocínio que a matemática traz, que é o que faz com que eu consiga olhar os dados e fazer uma análise, que foi o que me fez, né, ter um olhar diferente dentro da área, né, me posicionar de um jeito diferente e começar a ser mais conhecida por isso. Então, o caminho porque uma cabeça que pensa matematicamente não é tão, vamos dizer assim, comum dentro da psicologia. Né? Da área da saúde como um todo, né? A área da saúde, medicina, saúde, não é matemática, né? Não é exata. E a matemática que tem resultado, né? Exato. E a neuropsicologia precisa ter um resultado, né? Porque é um exame. Se você pede o exame e não tem um resultado... Você trouxe essa tua visão para somar aí dentro. Né? Trocadilho, somar. Que legal, que história. Eu, depois da neurologia, eu trabalhei muito, claro, a gente terminou a residência, você começa a trabalhar muito hospital, ambulatório, e aí, depois de uns anos, eu estava trabalhando com home care também, e aí teve uma oportunidade da gente testar um aparelho para sono. Então, era uma época que os diagnósticos de doenças do sono estavam aumentando, assim, estava popularizando mais, né, a apneia do sono e tudo mais. E aí, como a gente tinha a empresa de home care, então a gente fazia atendimentos domiciliares, gerais, né. Eu era gerente médico aqui em Santos, na empresa, e a gente tinha dentro da casa, que era o home care, a gente tinha uma clínica, tinha um consultório. E aí a gente pensou, poxa, tem uma oportunidade, um parceiro nosso tem um equipamento de polissonografia, que é um equipamento portátil, dá para fazer a polissonografia domiciliar. E eles vieram perguntar pra gente, olha, vamos fazer uma parceria e vocês têm a logística domiciliar, vocês ajudam a gente a aplicar esse exame em casa? Era o nosso business, ok, a gente ajuda. Só que aquela coisa, poxa, mas vamos fazer só em casa? Por que a gente dentro da clínica não cria leitos de polissonografia e usa o equipamento quando ele não estiver em casa, ele pode ser feito dentro da clínica? E ficou a ideia. Só que assim, quem vai ser o responsável técnico disso? Aí todo mundo olhou pra mim, neurologista, olha, tem você. Eu falei, mas eu não entendo nada do sono, nada assim, não sou especialista nisso, né? E aí... Então, vai se especializar. Falei, fui por obrigação. Tá. E aí, aquela coisa que, sem querer, mais uma vez, né, foi o acaso, uma aptidão escondida que eu não sabia e fui. A curiosidade também, isso, né, que faz com que queira e se interesse, aí se encanta. Fui para a Escola Paulista fazer esse estágio e adorei. Assim, o conhecimento geralmente encanta, né? Quando a gente começa a estudar uma coisa nova, a gente tem uma tendência de se encantar, né? E é uma área que eu não tinha a menor ideia de que eu ia gostar. Se perguntasse pra mim se era minha vontade, não era. Eu fui pelo grupo, fui pela oportunidade do empreendimento que a gente tinha. O negócio. E acabei gostando. Acabou que esse negócio nosso não deu certo. Ele durou um tempo e acabou que não valia a pena comercialmente. O grupo encerrou.
E eu guardei meu conhecimento como médico para atendimento, e aí uns anos depois eu já tinha saído da empresa de home care, e aí veio a oportunidade de criar a nossa clínica lá na Neurosantos, e aí um dos exames, a gente falou, vamos fazer o exame do sono, tem a especialidade e tudo mais, e aí eu fui atrás, e aí criei a minha clínica lá dentro da Neurosantos do sono. Legal. E hoje é uma área que eu adoro. Hoje, assim, gosto da neurologia, obviamente, como um todo, mas a medicina do sono virou aquela hora que, quando eu tenho um paciente com queixa do sono, é aquela hora que eu, vamos dizer assim, que eu me solto, sabe? Fica mais assim, seguro. Exatamente. Tem mais segurança. É aquela hora que é uma consulta mais prazerosa, não que as outras não sejam, de ajudar, de resolver, de ter resultado, mas é mais leve para mim, porque obviamente é a segurança do conhecimento, né? E é muito, muito gostoso. Tem aumentado cada vez mais, então cada vez mais trabalhando com isso. Perfil, né, do curioso. A gente tem alguns perfis, né? Eu fico hoje um pouco receosa, a gente estava conversando das gerações. Parece que hoje a gente não tem mais tanta curiosidade, porque você sabe que a informação tá ali e você não precisa, né, tanto tê-la consigo. Então, a gente perdeu, talvez um pouco em termos de gerações futuras, essa curiosidade que ela move, né? Ela traz sentido para a vida e traz muito prazer, né? É muito gostoso quando a gente estuda ou faz uma coisa nova. Sim. Porque dá uma animada, né? Traz uma energia diferente para e muitas vezes o conhecimento, para nós antigamente, o conhecimento era tão difícil de adquirir, né? Que era uma conquista, tinha um valor muito alto. Valor, né? Gerava uma satisfação incrível. Você conseguia adquirir um conhecimento que nem todo mundo adquiria, porque não era fácil, né? Garimpar esse conhecimento. E hoje o conhecimento está tão disponível, banalizado, que fica banalizado. Por um lado é bom, porque mais pessoas têm acesso de forma mais fácil a um conhecimento, mais rápido também. Mas isso não garante um uso correto, né? Exato, não garante o uso correto. E assim, não sei, eu acho que às vezes ele não gera satisfação. Então mesmo. Você vê profissionais que têm esse conhecimento, que adquiriram esse conhecimento, e vários outros, são profissionais incríveis, mas eles não têm um brilho no olhar, eles não têm a garra, eles não têm o empenho, eles não têm a paciência de chegar no resultado, porque adquiriram tão rápido o conhecimento que o resultado tinha que vir rápido também com o paciente, então eles não têm muito prazer no que fazem, né? E a gente, qualquer conhecimento que a gente ganhava era uma satisfação tão grande, e aplicar aquilo no paciente era incrível, né? E nos motivava mais. E a gente vê hoje uma legião de jovens desmotivados por essa banalização, né? Talvez. Eu acho que tem a ver até com que a gente estava falando um pouco sobre essa questão da busca do conhecimento. Eu entendo que é algo que gera motivação, né? Então, eu ia te perguntar se hoje tem alguma coisa que você está estudando ou tem vontade de estudar dentro da medicina ou não, mas que por ser uma pessoa curiosa, que gosta, que acaba sempre se encantando quando vai atrás, que tem um hábito, uma história de estudos, se hoje tem algo que ainda está nessa... Tem. A medicina é muito dinâmica, né? Cada hora tem uma novidade. E, assim, que eu gosto de estudar hoje, o que eu gosto de sentar e pesquisar é dentro da medicina do sono. É o que realmente hoje me fascina mais. Então, por exemplo, o Congresso de Medicina do Sono. Eu adoro, eu vou para me divertir, sabe? Eu vou assim para assistir aula que nem aluno mesmo, que nem as primeiras aulas da faculdade, que a gente senta e fica... Muito curioso. E anoto, e tanto que eu, assim, não tenho muitos médicos conhecidos daqui de Santos que vão. Então, tem os que eu conheço já da área, mas muitas vezes você senta sozinho na aula, porque não tem aquele grupo de amigos como tem um congresso de neurologia geral, por exemplo. E aí eu sento sozinho e fico me divertindo ali, anotando e tal. E presto mais atenção justamente por estar sozinho e por ser um tema que eu gosto. Mas
infelizmente, eu não consigo estudar só isso do jeito que eu gosto. Por quê? Porque a medicina, a neurologia tem tantas outras coisas, e eu atendo e trabalho com todo o resto. Então, as demências, as epilepsias, as próprias enxaquecas, AVC... O HPN, que a gente se tem dedicou tudo. tanto. O HPN, que a gente estudou muito, né? Muito legal. Então, tem muita coisa que eu sou obrigado e que eu sinto necessidade de ler e de estar atualizando. Mas Sim. o que eu gosto mesmo de parar para ler, assim, é a medicina do sono. E de outras áreas? Tem coisas que você... Da gastronomia? Adoro também. Porque eu fui fazer aula de piano, te falei até, né? Porque eu acho que estar aprendendo é algo que deixa a gente sempre... Desenvolve, e é uma ativa, motivação, né? sim, Pra vida. Deixa a gente ter. mais alegre até, traz alegria, traz muita coisa, né? Então, aprender independente da área, né? Eu tenho resgatado o meu hábito de leitura e pensei, vou ler os grandes pensadores, aí comecei a rever Nietzsche, rever um pessoal, né? Dos clássicos mesmo, para começar a pensar, sei lá, né? Ter ideias diferentes diferentes mesmo, né? Mudar um pouco a perspectiva, a visão, né, que se tem, porque senão a gente fica muito também na rotina, né? Sim. Porque a demanda é muito grande na nossa área, né? As coisas mudam muito, é tudo muito dinâmico. Se deixar, a gente só lê o que a gente precisa mesmo, que o dia a dia exige, que a nossa área tá trazendo de novidade, e a gente fica preso naquilo. Então eu tento tirar um pouquinho a mente disso, até para dar um refresco, né? Porque senão a gente trava. Saúde mental. Exatamente. E tem se misturado muito, acho que é outro tema que outra questão importante, acho que na nossa área, que para mim gera bastante interesse, porque eu sou psicóloga, né, não neurologista, então a psiquiatria é uma área de curiosidade, né, mas que a gente tem visto ultimamente que tem se misturado muito, né, a neurologia e a psiquiatria, e isso também é uma novidade para o consultório neurológico, né? Nossa, muito, de uns anos para cá, na verdade da pandemia para cá, né, eu acho que a pandemia virou um divisor de águas para muitas coisas. Para a medicina do sono pré-pandemia e pós-pandemia é outra. Sério? Os transtornos do sono aumentaram muito após a pandemia. Muito por conta da pandemia. Que legal. Primeiro, que legal não, mas que curioso. Assim. Porque a ansiedade aumentou muito, né? Então a ansiedade é um dos substratos necessários aí para desenvolver insônia. Se pensar em ansiedade por conta da instabilidade financeira, da insegurança de saúde, né? Eu não tinha pensado tanto na mudança dos transtornos, assim, do sono, mas faz total sentido. E essa era que a gente está vivendo difícil, que começou com a pandemia, engata a guerra, engata a crise econômica, engata outra guerra, e essa escalada toda está perpetuando aquele nível de ansiedade que a gente atingiu na pandemia, e com o aumento dos transtornos do sono, e se mantém. Quer dizer, e mudou o perfil, né? Porque o que eu tinha muito antes era... quem resolvia a insônia, na maioria das vezes, era o próprio psiquiatra. A insônia relacionada aos transtornos psiquiátricos, né? A insônia comórbida. E os psiquiatras não têm dado conta porque a complexidade da insônia aumentou também. Então, eu tenho muito paciente que tratou o transtorno XYZ, tratou ali o transtorno psiquiátrico, e a insônia virou uma entidade separada. Ela não é mais uma consequência. Então, tratar o transtorno psiquiátrico não resolveu a insônia. E aí o psiquiatra se vê resolvido. Até onde... Exatamente. Eu resolvi aqui a minha parte, vamos chamar assim. E aí ele começa a tratar a insônia, mas muitas vezes não tem o êxito. Até porque às vezes uma outra visão e tal. E aí a gente entra, porque eu tenho muitos pacientes que são encaminhados do psiquiatra para tratar a insônia, porque ela se separou, ela se desgarrou e virou uma entidade própria. E aí, como que se dá o tratamento, geralmente? Aí é difícil, claro que medicamento vai estar aí associado, né? A gente está falando já de um grau de complexidade alto, então não adianta a gente ficar insistindo em higiene do sono e terapia cognitivo-comportamental, que são o que seria o mais importante. Então a gente vai cair
aí na terapia Que não medicamentosa. deixa de ser um padrão que foi, né, adquirido até de sono, mas de comportamento mesmo, né? Exatamente, de hábito, né? Uma criação de uma vigilância exagerada cerebral, noturna e tal. Então a gente tem que, obviamente, retomar esses assuntos que é higiene do sono e terapia comportamental, mas entrar na terapia medicamentosa. Na verdade, esses pacientes já chegam com terapia medicamentosa, já tentou um né? monte de Eles já coisa, chegam, talvez, né? exatamente. Às vezes até já meio refratários a muita coisa. Então, são casos complexos, mas que são cada vez mais comuns. Muito caso, muita gente. Isso. E a gente acaba tendo esse íntimo contato após a pandemia com a psiquiatria, né? O que antes da pandemia a gente dividia muito, assim... Era muito separado, você é o que é psiquiatra, exatamente, você é do psiquiatra, você é do neurologista. Hoje não, hoje a gente tem os psiquiatras tratando demências, por exemplo, eu vejo muito psiquiatra tratando demência, porque ele tem aquele paciente psiquiátrico que evoluiu com uma demência, que você até fica aquele novelo de lã, né? Quem começou primeiro aqui, onde está a ponta do problema? Foi uma esquizofrenia que evoluiu para uma demência concomitante, é só um quadro psiquiátrico grave, mas com... Enfim, aquela dificuldade, e eles tratam já com demência, eles já pegaram intimidade com isso. E os casos da gente, da neurologia, que a gente vê que assim, tem muito gatilho, muita causa e consequência psiquiátrica associada. Né? Então, por exemplo, do mais simples aqui, uma enxaqueca crônica causado por uma depressão, por algum transtorno nesse sentido. E a gente acaba se sentindo obrigado a tratar... Cuidar dos dois, porque não dá para separar a pessoa, né? Exatamente, porque tá tudo muito íntimo. Então, a gente ganhou essa intimidade também com os tratamentos. Então, hoje a gente é muito mais neuropsiquiatra do que era antigamente. E os psiquiatras também, né? Sim. E a neuropsicologia é exatamente isso, né? Quando eu explico pro paciente, né, o que a gente vai fazer na avaliação neuropsicológica, eu costumo dar dois exemplos, assim. Eu uso tanto a ideia de uma orquestra, o seu cérebro é como se fosse uma orquestra, tem vários músicos, eles estão tocando a mesma música. Eu uso divertidamente. O divertidamente é bom também. Falo, tem alguém desafinando, a minha tarefa é saber quem é que desafina, porque a gente tá só escutando que a coisa tá desafinada, né? Exato. Mas quem desafina é você, o seu maestro, e a gente vai descobrir quem é. E aí eu explico que é como se fossem duas pernas, né? E aí a gente poderia até pensar de neuro e de psiquiatria mesmo, né? Mas a ideia que eu uso é que é o cognitivo e o emocional. Então, e uma tem um impacto direto na outra, né? Diferente do braço, se você quebra o direito... E você é destro, faz mais falta do que se você quebra o esquerdo. As pernas não, você usa elas igualmente para andar. Então, se uma das duas falha, ela vai ter o mesmo impacto, né? Então, o emocional e o cognitivo, eles se impactam de maneira, eu falo, do mesmo valor. A gente não consegue minimizar uma ou outra, né? Então, a gente avalia a atenção, a percepção, a memória, a orientação, quase todas aí. E toda a parte de recurso emocional, né? De depressão, ansiedade, todos esses sintomas. Então, acho que a neuropsicologia também junta muito a neuropsiquiatria, né? É esse olhar, né? Que precisa olhar para o todo, né? Não dá para... Você não consegue ajudar num diagnóstico de demência se você não tiver olhado para fatores depressivos, né? Exato. Eu era muito não radical, mas eu era muito da visão de que neurologia, psiquiatria, e a gente tem uma zona de intersecção aí, uma zona de encontro, mas uma coisa, outra coisa. E desses anos pra cá eu evolui muito, amadureci muito essa compreensão de que não, de que obviamente o indivíduo é um todo, né? Não dá para separar até de outros órgãos e funções, mas a questão da neuropsiquiatria obviamente tá muito íntima, né? Você não consegue olhar essa zona cinzenta. É tudo junto e misturado, né? Então... Eu acho que muito por conta da maneira também, né? Como a gente vive. Eu acho que isso a gente aprendia mais segmentado. Acho que talvez até era um pouco mais. Assim.
segmentado. Na prática também, né, a senhorinha com depressão era claramente um quadro depressivo, enquanto aquela que tinha esquecimento, ela tinha claramente esquecimento, né. Talvez não fossem coisas que se misturassem tanto, mas com o uso, acho que, da tecnologia, aumentou tanto a falha de atenção e memória, que aí a gente já não consegue mais identificar, né. As pessoas estão... E aí é qualquer idade, né, que é isso que a gente pega muito, né. Hoje, pós-pandemia, muito mais, né, adulto... Eu não tinha adulto fazendo avaliação neuropsicológica antes da pandemia. Não tinha. Ou era uma criança, ou era um idoso. Então, ou você tem dificuldade de aprendizagem, ou você está demenciando, né? Existe essa suspeita. Agora, mais de 30% da minha agenda são adultos saudáveis, né? Querendo entender se... O que está acontecendo. O que está acontecendo, né? E isso vai ser um tema pra gente trazer um convidado aqui e conversar falar bastante. Muito, porque esse eu acho que vai ser o episódio mais legal, mais curioso para nós, curioso, né? De mais visualização, porque é o que as pessoas estão clamando por isso, né? Eu já tive colega, uma amiga minha, que veio conversar comigo sobre isso, sobre, tô esquecida, não presta atenção, quase esqueci de buscar meu filho na escola, não sei o quê. E conversando com ela, tranquilizando e tudo, ela começou a chorar. Uma pessoa que não tem depressão, uma pessoa que é pra frente, mas tamanho desespero dela de, ok, não é uma doença, tô tranquila, mas assim, não tá dando pra viver assim. Tá me perturbando demais. Ela desabou em chorar. E agora o que eu faço? Eu tinha uma luz no fim do túnel, né? Agora eu não tenho mais. Então assim, o saída, impacto, né, que isso está dando nas pessoas é enorme, né? E você sente isso também, você, na prática? Comigo? Pessoalmente, você... Eu sinto, assim, eu venho de uns anos para cá percebendo isso, que as falhas vêm aumentando. Obviamente eu sei que não é doença, então eu não ficar preocupado de estar com Alzheimer precoce, não é isso. Mas me perturbava um pouco falhar, né? Deixar a peteca cair, esquecer as coisas. E eu fui buscando entender isso, né? Até para poder explicar para os pacientes que também estão passando por isso, que é como você falou, é uma gama enorme de pacientes que vêm com essa queixa, que vêm com essa dificuldade. E não só entender e o que fazer para melhorar disso, né? O que a gente pode mudar na nossa rotina, o que a gente pode mudar na nossa visão. Mas o principal de tudo é como aceitar isso, porque a gente vai falhar. É natural. Essa cobrança de uma auto-performance, né? Talvez a expectativa venha desse excesso de redes e de olhar o outro e de estar sempre tudo tão exposto, e você também exposto, né? A gente também está exposto o tempo todo, então você tem que estar sempre performando muito bem, né? E aí se você falha, aquilo vai ser visto, ou toma grandes proporções, ou fica gravado, e aí aumenta o nível de alerta, de preocupação, e aí eu falo que é um gasto de energia, né? É o gato roubando energia. A gente se desespera porque esqueci isso, porque esqueci aquilo. Aí alguém fala, não, mas eu contei pra você. Você fala, não lembro. Aí você começa a desesperar. Então eu aprendi a gerenciar isso melhor. Claro que eu melhorei minha atenção, concentração e consequentemente minha memória. Mas eu falho, como todos nós, por conta de esse mundo moderno que não permite mais que a gente guarde tudo que a gente gostaria na nossa cabeça. E tem o envelhecimento também. Não estou tão velhinho assim, mas já começa a ter as falhas naturais. Mas o entendimento disso, a aceitação e o convívio com essas limitações e dificuldades me ajudou muito. Então antes eu estava um dia no supermercado, digito o CPF, eu esqueci meu CPF. O número que eu uso todo dia. Eu esqueci o CPF. No começo, a primeira vez que isso aconteceu, eu me desesperei. Fiquei irritado, transtornado, preocupado, incomodado. Fiquei carregando isso dias, do tipo, como eu esqueci e tal. Hoje eu... Revoltado. Hoje eu aprendi a lidar com essas falhas de uma forma natural,
Então, eu vou ficar preocupado se algo de relevância, algo de maior atenção e foco meu né? escapar. Aí eu vou ficar revoltado porque não foi aquilo não era para ter sido esquecido porque eu tive uma dedicação diferenciada. Mas algo que eu li superficialmente e esqueci depois, um filme que eu vi meio distraído e depois eu esqueci qual era o enredo do filme, isso eu aprendi a lidar com essas perdas no dia a dia, entendendo o que a gente está vivendo, o que a humanidade está vivendo de pelo menos 10 anos para cá, e principalmente nos últimos anos, o avanço exponencial da tecnologia e da informação. Muito bom. Quando que foi sua virada de chave de saúde, assim, que você resolveu? Você virou uma chave também agora. Virei a chave, curiosa. Minha virada? Sim? Aí, ó, dá até 5 minutos pra contar. Eu tava cansado de ser pouco saudável. Eu, como todo médico, trabalhava demais, dava plantão demais, não me alimentava direito, tinha hábitos muito ruins e tava meio cansado de mim mesmo, tava meio decepcionado comigo mesmo e resolvi mudar de forma radical. Então eu comecei eu tenho minhas técnicas para ter feito isso, né, só para esclarecer, né, eu perdi 25 quilos em muito pouco tempo, e mudei completamente, isso tem 8 anos já, mudei completamente minha alimentação, né? Mudei completamente meu estilo de vida, não coloquei o esporte nessa época foi só uma mudança comportamental e alimentar principalmente, o esporte veio há poucos anos, mas foi um projeto que eu fiz de desconstrução de um Juarez obesidade grau 1, sedentário e com hábitos muito ruins, para reconstrução de um Juarez mais saudável física e mentalmente. E essa virada de chave foi a decepção comigo mesmo. Foi a insatisfação comigo mesmo. Foi não querer mais ser aquele Juarez. Eu não me arrependo, obviamente, de ter sido aquele Juarez. Aquele Juarez serviu muito para me ensinar a ser o Juarez de hoje. Então eu sou muito grato a ele. Mas eu cansei dele, assim, eu acho que deu o limite. Perspectiva até de vida, de saúde, né? Vai estudando, vai entendendo a necessidade. E o meu limite era os 40 anos. Eu, ali, quando eu estava ali com os 39, eu falei, eu não posso virar para os 40 anos desse jeito. Isso tem 8 anos, estou com 48. Muito bom, parabéns. Conta pra mim... Dentro da sua cabeça, quando a gente tinha as nossas conversas, se você imaginava que a gente ia chegar aqui hoje em dia, se a gente imaginava que a gente ia ter esse projeto de fato, eu se não as imaginava. Nossas conversas iam evoluir para isso. Fala um pouco disso aí. Eu acho muito legal, porque a gente sempre fez uma provocação, né, nesse sentido de fazer algo, ou de expandir, ou de poder discutir mais, que fosse às vezes até... numa roda de discussão de caso, talvez, né? Numa coisa mais científica, ou numa palestra, ou de algum jeito. Tiveram vários momentos, né? Várias provocações ali pra gente conseguir, mas nunca imaginei fazer, ainda mais nesse formato tão moderno, né? Um podcast, nunca me imaginei. Mas quando você teve a ideia, eu achei fantástica. E de todas as ideias que você teve ao longo desses anos, falei, tá aí uma ideia que eu acho que vale muito a pena a gente alimentar, né? E seguir. Foi a ideia que eu achei mais legal, assim. Porque é algo que a gente gosta de fazer e a ideia de ter mais alguém com a gente, pra mim, é algo muito engrandecedor, né? Eu acho que esses momentos de troca de experiência, troca de conhecimento são muito produtivos, né? Eu acho que é algo que se leva, além de dar sei lá, algo que traz também, né? Uma certa satisfação. Sim. Só de estar, né, no momento, mas traz muito conhecimento, acho que é uma troca importante. A gente começou com a Clínica da Memória, né? Com uma ideia mais assistencial, né? De trazer o paciente, trabalhar a parte neurológica, psicológica, neuropsicológica e tudo mais.
e trazer soluções para eles nesse sentido, né? Era a Que nossa é uma ideia fantástica, né? ideia fantástica. Uma pena que é difícil de caber comercialmente. Comercialmente vender isso, né? Mas era muito legal. É muito difícil, os planos de saúde não entendem. E as próprias pessoas se entenderem num grupo e aceitar, né? Tão essencial, né? Faria tanta diferença. Exatamente. A gente fez aquele projeto gratuito, lembra? Para 10 pacientes, só 4 concluíram. Exato. Um monte de coisa interessante, né? Os que concluíram amaram, falam comigo até hoje. E 6 não... Exato. Você algo imagina... que você dispõe, né? Profissionais, um monte de coisa, né? De graça, e a coisa não foi. Mas era um projeto incrível também. Exato. Mas naquela época a gente já tinha essa ideia, né? De juntar o que a gente sabe, de juntar nossas visões e trazer um benefício para alguém. Era na forma de atendimento multiprofissional e não deu certo. Deu certo, mas não como a gente imaginava, e a gente voltou para os nossos atendimentos tradicionais. Mas a gente sempre que se encontrava, rolava isso, né? De conversar sobre a mente, sobre as nossas áreas, e sempre buscando ter uma ideia de o que a gente pode fazer de diferente para atingir as pessoas com isso que a gente sabe, com isso que a gente fala, com essas conclusões que a gente tira, que muitas vezes não estão em artigos científicos, mas a gente está debatendo ideias sobre a mente, sobre a neuropsicologia, a neurologia, que a gente gostaria de mostrar para as outras pessoas, para que elas tivessem acesso a essa nossa visão e, quem sabe, tivessem insights para melhorar a sua psicologia, a sua mente no dia a dia. Desenvolvimento mesmo, né? E a gente nunca conseguiu, né? A gente, poxa, como é que a gente vai fazer um formato? E foram anos, né? Conversando, conversas de corredor, e de repente a gente chega nisso aqui que realmente brilhou nossos olhos, né? E acendeu aí essa ideia de que realmente isso pode dar certo, realmente as pessoas podem... Isso pode, de alguma forma, também trazer soluções. Acho que é o nosso ponto em comum, né? A tua forma de pensar e a minha, é de entender a área da saúde e a clínica como um ponto de trazer soluções para as pessoas que nos procuram, né? E talvez aqui seja uma forma de ampliar ou de dividir, compartilhar essas soluções, compartilhar, pulverizar para as pessoas um pouco ideias, de soluções, ideias e soluções, ou de caminhos para buscar pontos soluções, de partida, né? Exatamente. Acho que é bem por aí. Muito bom, e vai dar certo. Vai. Muito bom. Certeza.